Podcast do Transporte. A Latibus 2024 chega agora em agosto, agregada ao tradicional seminário que a NTU organiza todos os anos. Nós, aqui do Podcast do Transporte, fomos então bater na porta do presidente executivo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU, Francisco Cristóvão, que abriu um pouco do que eles estão organizando e quem deve vir para esse grande evento. A nossa expectativa é bastante grande com relação a esse seminário. O ano passado, em Brasília, aquilo que demais nos preocupava eram questões de ordem mais institucional, o próprio retorno da demanda dos passageiros, e o que isso ia significar nas empresas operadoras, a necessidade de balancear a oferta e demanda, buscar soluções para reposição e substituição da frota envelhecida. Então nós fizemos um apanhado geral. A nossa programação para este evento está mais ou menos calcada no seguinte: nós vamos ter uma sessão de abertura com a participação de autoridades. Nossa expectativa é de convidar o ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, o vice-presidente Geraldo Alckmin. Também temos a vontade de trazer o ministro da Cidade, Jader Barbalho Filho, o Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, entre outras autoridades que nós já estamos nos organizando para convidar para a sessão de abertura e aí poder ouvir de cada um deles a visão que tem do estágio de desenvolvimento do setor de transporte coletivo urbano de passageiro Brasil afora. Nós estivemos lá no seminário NTU do ano passado em Brasília, fazendo uma cobertura completa para o podcast do transporte. E foi mesmo muito interessante, começando inclusive com a fala impactante do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em defesa da regulamentação e modernização dos transportes e da entrada firme do governo como parte desta equação. Na prática, infelizmente, o marco regulatório continua parado ali no meio de campo do Congresso. Mas enquanto isso, ninguém do setor está parado. E Francisco Cristóvão, diretor executivo da NTU, adianta aqui um pouco do que a gente vai ter na programação do seminário. Uma palestra master, alguém que possa trazer informações sobre financiamento, linhas de crédito, alguma coisa com esse assunto, financiamento de novas tecnologias principalmente. Vamos ter também a apresentação de uma nova versão da cartilha que a NTP produz com o nosso apoio da NTU, no sentido de transmitir aos candidatos a prefeito, independentemente de que partido sejam, sugestões para incluir nos seus planos de governo. Vamos ter a apresentação feita pelo diretor executivo da Confederação Nacional dos Transportes, o Bruno Batista, que deverá nos trazer os resultados de uma pesquisa que está sendo conduzida pela CNT sobre Mobilidade Urbana 2024. Vamos tratar de duas questões: os novos modelos de negócio que estão aparecendo. Alguns operadores cuidando do viário dedicado. Aqui em São Paulo, a prefeitura está bancando a diferença entre o preço de um ônibus diesel e de um ônibus elétrico. Mas tem outros modelos. A compra, por exemplo, dos ônibus elétricos pelas prefeituras diretamente. É o modelo de São José dos Campos, que adquiriu 12 ônibus elétricos e disponibilizou para operação pelo setor privado. Em alguns casos, Vitória, é o caso de Salvador, o Estado ele está se responsabilizando pela montagem das estações de abastecimento e reabastecimento das baterias e bancando, inclusive, o preço da eletricidade, o preço do quilowatt-hora que é fornecido para abastecer as baterias. O fato é que o setor do transporte está vivendo um tempo de mudança, e daí vem a riqueza, a importância de se organizar e comparecer nestes grandes fóruns de conhecimento, como acontece aí na Latibus com o seminário NTU. Porque entre pandemia, avanços de inteligência artificial, descarbonização, subsídios, marco regulatório, a gente chega a quase perder o fôlego, né? É muita coisa, muito a aprender e debater para tomar as decisões acertadas, tanto para quem atua no setor privado quanto no público. E a gente vai acompanhar muito de perto o seminário da NTU, porque a gente divulga aqui o conhecimento que é produzido lá. Então fique ligado que a gente ainda vai falar muito da Latibus nas nossas próximas edições. Vamos dar dicas e mais dicas sobre a programação do seminário NTU. Enfim, vamos acompanhar tudo e repassar para você os destaques.
Na próxima edição, Francisco Cristóvão da NTU volta para dar uma geral em cada um dos painéis que vão rolar no seminário. Anote aí na sua agenda, reserve a data. Latibus Transpúblico e Seminário NTU, de 6 a 8 de agosto, na capital paulista, no São Paulo Expo. E não dá para ficar de fora. Podcast do Transporte.